Irmãos, vejam isto. Erros litúrgicos mais comuns na missa. Você percebe algum desses na sua paróquia? Saiba como proceder nestes casos. Os fervorosos fiéis da figura estão cometendo um dos equívocos mais comuns em termos de liturgia. Há orações que são próprias e exclusivas do sacerdote. No caso específico, rezam por Cristo, com Cristo e em Cristo. A doxologia com que o sacerdote encerra a anáfora, a parte central da missa. Só o padre pode pronunciá-la, mesmo que o celebrante convide, todos juntos, etc. Os fiéis deverão ficar em silêncio, imóveis e responder ao final o solene Amém, como diz no Missal Romano número 151. Os leigos também não devem rezar a oração da paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Só o sacerdote pronuncia esta oração. Há quem se distinguir os papéis do sacerdote e do leigo na missa. Deve-se evitar o perigo de obscurecer a complementariedade entre a ação dos clérigos e dos leigos, para que as tarefas dos leigos não sofram uma espécie de clericalização, como se fala enquanto os ministros sagrados assumem indevidamente o que é próprio da vida e das ações dos fiéis leigos. Comportamento inconveniente dos fiéis, conversas, barulho, alvoroço, danças, nada disso combina com a missa. Certamente haverá locais e circunstâncias propícias para extravasar a alegria de ser cristão. Na missa vale a regra de ouro. O que não caberia fazer no Calvário, não cabe fazer na missa. Estamos diante do sacrifício do Filho de Deus. No altar, Jesus oferece-se ao Pai como vítima por nossos pecados. Portanto, conversar com o vizinho, atender às chamadas de celulares, bater palmas ou fazer coreografias, danças, etc. Nada disso é próprio na missa. Abusos cometidos pelo celebrante. A imagem vista na sua tela, colhida da internet, teria sido na Jornada Mundial da Juventude, em Toronto, em 2002. Se a cena é verdadeira, tudo está errado. O sacerdote não veste os parâmetros como estabelecido, a casula pelo menos não está presente. O chapéu, os óculos escuros, o altar improvisado, um caixote. Nada, enfim, que lembre nem de longe a dignidade e a santidade do mistério que se celebra. Grande é o ministério, que na celebração eucarística tem principalmente os sacerdotes, a quem compete presidir em persona Christi, na pessoa do Cristo, dando um testemunho e um serviço de comunhão, não só à comunidade que participa diretamente na celebração, mas sim também à Igreja Universal, qual a Eucaristia fez sempre referência. Infelizmente, ou lamentavelmente, sobretudo a partir dos anos da reforma litúrgica depois do Concílio Vaticano II, por um mal-entendido no sentido de criatividade e de adaptação, não se tem faltado os abusos, dos quais muitos têm sido causa de mal-estar. Com efeito, ao lado dos benefícios advindos da reforma litúrgica, convivemos com um certo protagonismo no papel do ministro. O próprio sacerdote se sente, de certo modo, pressionado a corresponder a essa expectativa dos fiéis, de terem algo sempre novo. Nas missas dominicais, daí surgem as experimentações, os abusos, as improvisações, uma verdadeira Babel litúrgica. Mais uma vez lembrando, a missa não é lugar para tais experimentos, são abusos litúrgicos, por exemplo. Modificar os textos litúrgicos. Cesse a prática reprovável de que sacerdotes ou diáconos, ou mesmo os fiéis leigos, modificam e variam a seu próprio arbítrio, aqui ou ali, os textos da Sagrada Liturgia que eles pronunciam. Quando fazem isto, trazem instabilidade à celebração da Sagrada Liturgia e não raramente adulteram o sentido autêntico da liturgia.
Pedir que os fiéis acompanhem o sacerdote na oração eucarística. A proclamação da oração eucarística, que por sua natureza é, pois, o cume de toda a celebração, é própria e exclusiva do sacerdote, em virtude de sua mesma ordenação. Portanto, é um abuso fazer que algumas partes da oração eucarística sejam pronunciadas pelo diácono, por um ministro leigo, ou andar por um só ou por todos os fiéis juntos. A oração eucarística, portanto, deve ser pronunciada em sua totalidade, tão somente pelo sacerdote. Interromper o rito da missa para intercalar orações não previstas. Agregar orações de cura ou de libertação àquelas previstas no missal. Súplicas livres depois da consagração e etc. Confiar a homilia a leigos. A homilia poderá ser suprimida nas missas durante a semana, mas é de rigor nas dominicais e será feita normalmente pelo mesmo sacerdote celebrante, ou este a delegará a um outro concelebrante, ou às vezes de acordo com as circunstâncias, também ao diácono, mas nunca a um leigo. Também práticas abusivas trocaram a homilia por apresentações teatrais, testemunhos de particulares, etc. Aproveitar a homilia para falar de temas que não guardam relação com as leituras. Ao fazer a homilia, procura-se iluminar em Cristo os acontecimentos da vida. Faça-se isto, sem dúvida, de tal modo que não se esvazie o sentido autêntico e genuíno da palavra de Deus. Por exemplo, tratando só de política ou temas profanos, ou tomando como fonte ideias que provém de movimentos pseudo-religiosos de nossa época. Relação apenas exemplificativa, não exaustiva. Há que se ter em mente em que a ordenação da Sagrada Liturgia é de competência exclusiva da autoridade eclesiástica. Essa reside na sé apostólica e, na medida que determine a lei, no bispo. Ninguém tem o direito de mexer na liturgia, mesmo que movido pelas melhores intenções. Mais uma vez recomendamos uma leitura da Instrução Redemptionis Sacramentum, de onde está sendo retirados os excertos indicados anteriormente. Ministros da Eucaristia. O ministro da Eucaristia é o sacerdote. A Igreja recomenda não mais chamar os leigos que auxiliam o sacerdote na distribuição da comunhão de ministros da Eucaristia, ministros extraordinários da Eucaristia, ministros especiais da Eucaristia ou ministros especiais da Sagrada Comunhão. O nome recomendado é Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão. As imagens que você vai ver na sua tela, colhidas na internet, são um exemplo cabal do que não deve ser feito. O templo é pequeno, ou seja, a quantidade de fiéis deve ser também pequena. Logo, os ministros extraordinários seriam desnecessários. Na verdade, só se admite sua presença quando o número de comungantes for tão grande que a distribuição da comunhão retardaria a missa além do que seria razoável. Sem essa condição, basta o acólito para auxiliar o sacerdote na distribuição da comunhão. Nas imagens também vemos os sacerdotes entregar frações do pão eucarístico a leigos, o que é expressamente vedado pelas normas litúrgicas. A fração do pão iniciada depois de dar a paz e enquanto se reza o Cordeiro de Deus é realizada somente pelo sacerdote, se for o caso pelo diácono ou outro sacerdote concelebrante. Tenha-se sempre em mente, portanto, que os leigos só podem participar da distribuição da comunhão aos fiéis extraordinariamente nas condições anteriormente indicadas. Não há, por conseguinte, um cargo de ministro extraordinário em que pese exigir-se dos leigos que prestem esse serviço uma conduta que não venha a causar escândalos. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão devem se apresentar ao sacerdote após ele ter comungado. Recebem a comunhão do sacerdote e a âmbola para distribuir a comunhão aos fiéis nos locais indicados pelo celebrante, que se utilizem patenas
para evitar a perda de partículas ou parte delas. É abusiva a prática de improvisar frases na distribuição da comunhão. Disse o corpo de Cristo. O fiel responde amém, comungando na presença do ministro, ordinário ou extraordinário. Terminada a distribuição, as âmbulas são devolvidas ao sacerdote. Obviamente que os leigos encarregados desse serviço devem vestir-se com o máximo decoro. O padrão de conduta deve ser a discrição, nada de gestual exagerado ou qualquer outro protagonismo. A distribuição da comunhão. Pode-se comungar de joelhos ou de pé. Quando se comunga de pé, recomenda-se fazer, antes de receber o sacramento, a devida reverência. Além disso, o fiel tem sempre o direito a escolher se deseja receber a Sagrada Comunhão na boca ou se quer receber na mão o sacramento. A forma tradicional de se comungar é diretamente na boca. Se prefere receber na mão, deve-se apresentar-se com as mãos abertas, sobrepostas, receptivas a receber a Sagrada Comunhão. Não é correto pegar a partícula como se fosse um objeto comum. Recebida a comunhão, o comungante deve consumi-la imediatamente diante do ministro. Mas ainda não está permitido que os fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice sagrado por si mesmos, nem muito menos que se passem entre si de mão em mão. A imagem mostra justamente um flagrante de desrespeito a essa norma. Não se deve permitir que a distribuição da comunhão seja do tipo self-service, de modo em que cada um tome a hóstia com as próprias mãos na âmbula e ministre a si mesmo a comunhão. Em se distribuindo a comunhão sob as duas espécies, a comunhão será obrigatoriamente dada diretamente na boca do comungante. Mas eu posso fazer com relação a tudo isso? Você pode ajudar sem faltar à caridade, conversando com o seu pároco e, se necessário, com o seu bispo. E se você conhece um padre cheio de defeitos, saiba o que fazer no nosso próximo vídeo, que vai ser falado sobre erros na missa. O que você acha? Escreva aqui abaixo nos comentários e partilhe com outros irmãos.